e tão insondável teu amor. E ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. A minha alma engrandece a ti. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou, ao teu encontro eu vou. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Sempre te adorarei. Eu gosto muito dessa música, O Tempo, que além de ela ter marcado a minha vida, ela é uma música que fala sobre a esperança, né? E a verdadeira esperança a gente só consegue encontrar de verdade quando a gente olha para Deus e quando a gente olha para a eternidade. Porque não importa a vida que a gente tem aqui, se a gente comparar com a vida eterna, ela é tão pequena, ela é um sopro. Então, se você viver 80 anos aqui e a tua vida for miserável, ela ainda é pequena perto do que você vai viver com Deus por toda a tua eternidade. Então, não tem sofrimento que possa abalar isso, que deva abalar isso. Por isso que eu gosto muito dessa música. E o vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo.
O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que o dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. E o tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que o dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Como é bom estar com você aqui mais uma vez em mais um One Pocket, essa nossa versão durante a semana que vai fazer um culto um pouquinho menor para te dar um gostinho aí dos nossos cultos também aos sábados. Hoje eu quero conversar com você sobre alicerces. E alguns dias atrás eu estava fazendo devocional e Deus começou a falar muito comigo em um texto da Bíblia, no Sermão do Monte, que é muito conhecido, na verdade. Você deve talvez aí, se você que é mais antigo de igreja, deve ter escutado aí algumas músicas, historinhas sobre esse texto, sobre essa parábola, na verdade, de Jesus, que vai falar sobre você construir uma casa sobre a areia ou construir uma casa sobre a rocha. E eu confesso para você que eu já li esse texto várias vezes, sabia das musiquinhas, né, de criança e algumas historinhas que os tios e as tias contavam quando eu era pequeno, mas eu sempre passava a leitura meio rápida sobre esse texto, porque na verdade para mim era uma coisa muito prática, muito lógica. Ou você olha ali com relação ao terreno, ou você constrói a casa sobre a rocha, que é o que o Senhor quer que você faça para ter mais firmeza, ou você constrói sobre a areia, que você está vendo aquele tipo de solo e não seria o tipo de solo ideal para ser construído realmente aquela casa. Queria ler com você esse texto de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29, que diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E toda vez que eu li esse texto, para mim ele era muito prático, muito lógico, e aí eu comecei a tentar entender um pouquinho mais a fundo o que o Senhor realmente queria dizer quando Ele trouxe essa parábola, não só com relação a nós praticarmos realmente os seus ensinamentos, para tentarmos sermos alguém prudente que constrói a sua casa ou a nossa morada sobre a rocha. E tem um texto paralelo que ele é um texto chave, na verdade, para entender essa parábola de Jesus, que é no livro de Lucas, no capítulo 6, onde ele vai aprofundar um pouco mais e nos ajudar nesse entendimento desse texto. No livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava muito bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E é muito interessante quando nós olhamos esse texto em paralelo com aquele do livro de Mateus, o Sermão do Monte, para entendermos que Jesus estava falando muito mais do que simplesmente o tipo de solo superficial que nós podemos enxergar. Mas ele estava falando sobre nós cavarmos cada vez mais fundo o nosso relacionamento com Ele, para que os alicerces da nossa vida, da nossa casa, da nossa caminhada com o Senhor possam ser cada vez mais profundos, para que mesmo em meio às crises e dificuldades que todos nós passamos, ainda assim nós possamos permanecer inabaláveis frente a essas situações que vão acontecer. Mas uma fé inabalável só pode ser formada por uma fé que um dia já se abalou, que já experimentou as tempestades, já experimentou algumas dificuldades também na sua vida. E o texto aqui vai nos falar sobre alicerces espirituais. E hoje eu quero aprender junto com você quais são os alicerces que nós precisamos desenvolver na nossa vida para que a gente possa estar cada vez com a nossa fundação, com a nossa base ainda mais firmada no Senhor. E a primeira maneira que esse texto nos mostra para que possamos estabelecer alicerces mais profundos no nosso relacionamento com o Senhor é a obediência. O versículo 46 desse texto de Lucas vai dizer assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu digo, eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E Jesus começa a comparar aqui quem que pratica as suas palavras como alguém que é alguém prudente, que consegue escutar os ensinamentos, escutar aquilo de alguém que conhece não só o passado, o presente e o futuro e aplicar na sua vida confiando que isso sim é o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. E eu acho muito interessante porque todos nós vamos construir uma casa, um templo, a nossa própria vida durante esse tempo que nós temos na Terra. E uma referência que esse texto vai colocar, na verdade, é com relação ao Espírito Santo de Deus que faz morada dentro da gente. 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E todos nós construímos um templo, mesmo aqueles que nem pensam sobre isso e nem gostariam de fazer, porque todos nós nessa vida construímos uma morada. A diferença é sobre qual alicerce que nós estabelecemos ou construímos essa casa, essa morada, que também é o templo do Senhor, que é a nossa vida. E na verdade existem 3 elementos que são comuns aqui ao texto: a casa, que todos nós vamos construir; o solo, que é uma escolha, e nós devemos escolher aonde vamos alicerçar e aprofundar realmente a base da nossa caminhada; e as tempestades ou as crises, que são para todos. Mas entre todos esses 3 elementos, o único que é uma escolha nossa com relação a onde fazer ou o tipo do solo é realmente onde vamos estabelecer essa fundação ou o solo que nós escolhemos, aonde queremos firmar as bases e os alicerces da nossa caminhada. E sabe, durante a minha vida, inúmeras pessoas já vieram conversar comigo, trazer algumas situações para tentar ajudá-las a resolver na sua caminhada espiritual. E é triste algumas vezes quando a gente vê alguém construindo sua casa sobre solos que não vão conseguir ter alicerces profundos, que não vão ter alicerces firmes e acabam se perdendo durante a vida, mesmo muitas vezes querendo fazer o bem, mas infelizmente acabam aí não tendo estrutura para quando as crises que são para todos, elas acontecem na vida, as dificuldades e problemas que todos nós passamos, elas não conseguem ter uma fé suficiente e firme para aguentar essas dificuldades que nós passamos. Eu fico imaginando essa cena quando Jesus falando sobre a casa na rocha e a casa sobre a areia, da falta de alicerce. Eu fico imaginando uma cena como se fosse uma criança ainda pequena que está na praia com a sua família e resolve começar a construir alguns castelos de areia e vai mais perto da água para construir o castelo, porque mais perto da água é muito mais fácil de cavar, de aprofundar, de tirar uma areia ali com um pouquinho mais de líquido e aí ela pode até firmar um pouco mais, mas tão perto da água, o buraco ele é muito pequeno, ele não é tão profundo. E quando vem realmente ali uma onda, alguma coisa, ou se a criança começa a querer cavar mais fundo, vai começar a cair toda a estrutura e as laterais do castelo e não vai se firmar.
E eu fico imaginando como se fosse um pai que já sabe um pouco mais do que aquela criança, chamando: filho, por que você não vem brincar aqui perto do pai? E aqui, se a gente cavar, talvez demore um pouquinho, mas a gente vai achar água também e a gente vai conseguir construir um castelo muito mais firme. E eu fico imaginando essa criança voltando com o pai, tendo essa conversa e começando a cavar e cavar e cavar, naquela medida que o braço já está quase o braço todo da criança dentro do buraco e nada de água ainda, e a frustração, o desânimo daquela criança vem, porque no final das contas é muito mais fácil encontrar água ou ter um buraco muito menor lá perto da água. E aquela criança volta para perto da água e volta a construir castelos lá, e cada vez mais aqueles castelos vão simplesmente caindo, porque a gente, na verdade, na dificuldade que temos em obedecer ao Senhor, a gente não quer ter todo o esforço, todo o trabalho de poder estar cavando e preparando até chegar num solo que seja mais firme, para que possamos estabelecer um alicerce ainda mais forte para a nossa vida, para a nossa casa e também assim para a nossa fé. E o problema é que, na verdade, nós sabemos aquilo que a Bíblia diz, mas muitas vezes não queremos viver conforme a Bíblia fala. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sabe, vivendo a maneira que as pessoas bem entendem, quando as tempestades chegarem, quando as dificuldades ocorrerem e aparecerem em nossa vida, a gente vai realmente entender quem são aquelas pessoas que estão se esforçando, não só na obediência, mas em estabelecer alicerces cada vez mais profundos no seu relacionamento com o Senhor. Mas a segunda maneira que eu queria ver com você hoje aqui, como nós podemos estabelecer alicerces mais profundos da nossa fé, é através da intimidade. O versículo 48 vai dizer: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. À medida que nos relacionamos com o Senhor, nós buscamos estabelecer um relacionamento de amizade, de encontros diários com o Senhor, e por isso que é muito importante quando a gente fala sobre intimidade. Intimidade a gente constrói no secreto, lendo a Bíblia, orando, tendo tempos diários com o Senhor e tendo encontros com Ele que vão transformar a nossa vida e vão nos ajudar a ter essa intimidade para que quando os problemas chegarem, a gente consiga estar um pouco mais firme na nossa fé, para que isso não nos abale tanto. E não é que os problemas não vão abalar, alguém que caminha pela fé também abalam, mas não tanto quanto antigamente na nossa própria vida ou também na vida de outras pessoas. E os alicerces da nossa fé só podem ser construídos no secreto. E por isso que é tão importante você entender e começar a praticar cada vez mais na sua vida essa busca pelo secreto, a tua vida devocional, a tua leitura diária, a tua caminhada de oração. E quanto mais profundos os alicerces nossos são, mais maduros na fé nós nos tornamos. Porque não é qualquer coisa que consegue abalar as estruturas de alguém que está cada vez mais próximo, mais íntimo também de Jesus. Eu fico imaginando como se fosse eu estar aqui desse lado e sendo eu mesmo e ter uma multidão à minha frente, e Jesus está lá do outro lado dessa multidão e Ele sempre está falando e dando palavras e me orientando e tentando me ajudar, mas enquanto eu fico tão distante, tem tantas vozes à nossa frente, ali entre nós, eu não consigo discernir, eu não consigo entender aquilo que Jesus está realmente querendo me dizer. Mas à medida que eu vou me aproximando e tirando essas vozes que estão ali à nossa frente, eu consigo começar a discernir cada vez mais aquilo que o Senhor tem realmente para mim. Isso me lembra muito a história de Samuel, que quando estava menino ainda no templo, sendo ensinado por Eli, e ele tem uma noite, ele começa a escutar uma voz, como se fosse alguém o chamando. E ele vai para o quarto de Eli e fala: você me chamou? Ele fala: não, volta para o seu quarto. Isso acontece 3 vezes. Até que na terceira vez Eli diz: olha, o Senhor quer falar com você. Quando você ouvir a voz de volta, ao invés de vir me procurar, somente diga: o teu servo está escutando. E sabe, é como se a gente parasse para pensar nessa história de Samuel, naquela fase ainda, nessas 3 vezes, ele ainda não reconhecia e não conseguia discernir a voz do Senhor, porque ele ainda não tinha essa intimidade. Mas à medida que ele começa a desenvolver essa intimidade, a gente olha para a história de Samuel e vê quantas bênçãos
quantas palavras que o Senhor fez e quão tremendo foi o ministério daquele homem, porque ele conseguiu desenvolver no secreto alicerces cada vez mais profundos para que ele pudesse discernir, entender e também resistir mesmo às dificuldades que ele podia passar a ter na sua caminhada de fé. Aqui na igreja eu estava conversando com uma jovem que é da minha célula e ela dizia que em uma das mensagens aqui no culto, onde nós falávamos sobre a palavra e como a Bíblia pode falar também para nós, ela dizia assim, pastor, quando eu cheguei naquele culto e vi o tema da mensagem que era sobre a Bíblia, falei, quase eu fui embora, porque eu escuto a minha mãe falar sobre isso tantas vezes, que esse livro fala com a gente, já tentei ler diversas vezes a Bíblia e nunca entendi Deus falando comigo através da Bíblia. E para mim esse é o livro da minha mãe, é o livro do pastor, é o livro de outras pessoas, mas não é o meu porque eu já estou frustrado, já tentei tantas vezes. Mas ainda assim ela ficou no culto, escutou a mensagem toda e no final daquela mensagem eu falei assim, olha, mas se você está tentando ler a Bíblia e você ainda não está conseguindo entender ou ouvir a voz de Deus, é porque ainda te falta convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Porque não adianta nada ficar lendo a Bíblia sem você ter o Espírito Santo do Senhor sobre você, que vai fazer toda a diferença para você conseguir interpretar, entender e discernir aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. E naquela noite ela aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela foi para casa e começou a ler a Bíblia e lendo textos que ela já tinha lido antes, como esse que eu estou falando para você aqui agora. Ela começou a entender coisas para a vida dela que ela nunca tinha entendido antes. Da mesma maneira, junto contigo, você precisa desenvolver cada vez mais não só a obediência, mas a intimidade com o Senhor, para estabelecer alicerces cada vez mais profundos na tua caminhada cristã. Que Deus te abençoe muito e se Deus falou com você, preenche o link que está aqui abaixo também, a gente quer poder te conhecer, te acompanhar, te ajudar nessa caminhada de busca de obediência e também de intimidade junto com o Senhor. E se você nunca ouviu a voz de Deus, mas quer ouvir a voz de Deus, quer começar a caminhar com Ele, preenche esse link também e Deus quer falar muito com você. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo One Pocket. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, não. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar